A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Nós estamos iniciando agora o segundo trimestre deste ano de 2026. Encerramos o primeiro trimestre com uma doutrina maravilhosa, uma doutrina sistemática da Bíblia, que foi a doutrina da Trindade. Nós estudamos sobre isso durante 13 lições neste primeiro trimestre do ano de 2026, e agora estamos começando aí mais um trimestre. A partir deste dia 5 de abril, nós estamos começando aí um novo trimestre e vamos mudar agora a temática que vamos estudar. Nós estaremos estudando a partir de agora, a partir desse segundo trimestre, um assunto que é muito interessante também para nós, pois nós vamos tratar sobre a vida de três grandes personagens bíblicos: Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, vamos aí ingressar numa série de lições que eu acredito que será de grande proveito, de grande aprendizado para nós. E eu convido você a participar conosco aqui de cada pré-aula, e acredito que cada uma dessas aulas será de grande valia para acrescentar subsídios para a sua escola bíblica dominical. Você que é professor, você que é aluno, muito obrigado por vocês sempre estarem junto comigo aqui. Quero pedir a vocês que vocês compartilhem o vídeo, convidem pessoas a se inscrever no nosso canal. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal e convide outros também a se inscreverem. Vocês sabem que eu estou iniciando aqui um novo canal. Esse canal é novo, tive um incidente, estou tentando recuperar o meu canal anterior, mas enquanto a gente não resolve a questão, nós estamos aqui com esse novo canal, dando prosseguimento ao nosso projeto aqui, porque não podemos parar, dando continuidade a esse trabalho, que são as pré-aulas que estamos fazendo da Escola Bíblica Dominical. Sempre procurando ajudar os nossos irmãos que amam a escola dominical, que apreciam a escola dominical e que buscam melhorar cada vez mais o conhecimento na escola dominical. E nós estamos aqui humildemente tentando contribuir com os irmãos no aprendizado. Nós vamos estudar nesse trimestre, estou aqui com a lição, a capa da lição da nossa revista. Temos aqui uma capa muito interessante, um grupo de pessoas em cima de camelos e estão caminhando por um deserto, e essa imagem aqui, essa foto, ela representa Abraão com toda a sua família caminhando pelo deserto, caminhando pelos caminhos difíceis lá no Oriente Médio, buscando o objetivo dele, a missão que era alcançar a Canaã, a terra prometida que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Bom, o assunto geral desse trimestre será homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o assunto geral que nós vamos estudar no decorrer de todo esse trimestre. O comentarista das nossas lições nesse trimestre será o pastor Elinaldo Renovato. Ele estará nos ajudando com certeza a compreender um pouquinho mais sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó, com seus comentários. E nós temos aí, no nosso sumário da lição, 13 lições maravilhosas para nós estudarmos. A lição 1, que nós vamos estudar hoje, tem como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé.
A lição 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Lição 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Lição 4, a confirmação de uma promessa. Lição 5, nós vamos estudar sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Lição 6, nós vamos estudar sobre o nascimento de Isaac, o filho da promessa. A lição 7 trata sobre uma prova de fé, a entrega de Isaac. A lição 8, nós vamos estudar sobre Isaac, herdeiro da promessa. A lição 9, vamos estudar sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição 10, a experiência transformadora de Jacó. Lição 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E a lição 13, finalizando esse trimestre, nós vamos estudar sobre o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Tá aí. Esses 3 personagens, nós vamos estudar com mais profundidade a vida de cada um deles, aprendendo com os seus acertos e também com os seus erros, porque a Bíblia não esconde absolutamente nada. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia, ela fala das qualidades, da capacidade dos homens, fala dos talentos, mas a Bíblia também fala dos defeitos. A Bíblia também apresenta as problemáticas vividas por aqueles que foram homens de Deus. E nesse trimestre nós vamos aprender muito sobre as qualidades, as virtudes desses 3 grandes homens de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, mas também não vai ser escondido de vocês, no estudo dessa matéria, não vai ser escondido de vocês também as falhas, as limitações, os erros que esses homens cometeram, porque no fim de tudo isso serviu como um aprendizado, como um fortalecimento, isso serviu como experiência e nós aprendemos muito também com as falhas que em algum momento esses grandes homens de Deus cometeram. Enfim, vamos saborear essas lições, vamos desfrutar de lições preciosíssimas, maravilhosas, e eu espero que você permaneça comigo aqui até o fim desse trimestre e me ajudando a rebanhar mais e mais irmãos para que possam nos acompanhar aqui nas nossas lições. Você pode fazer seu comentário, você pode colocar aí o seu ponto de vista nas lições, isso tudo é válido, é importante. Vá lá no comentário da nossa lição no canal e faça ali o seu comentário, curta, né? Dá o seu like ali, porque tudo isso é importante para a gente movimentar o canal e a gente seguir avante aqui no nosso projeto. Lição de número 1 é a lição introdutória desse trimestre. E o que nós temos na lição de número 1? O título da lição é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Essa primeira lição que nós vamos estudar trata sobre o chamado de Abraão. Como se deu o chamado de Abraão? Vocês sabem que Abraão, ele é conhecido no nosso meio cristão como o nosso pai na fé. Ele é o pai na fé. Mas por que Abraão é chamado de pai na fé? O que ele fez para merecer, vamos colocar assim, merecer esse reconhecimento como nosso pai na fé? Vocês sabem que Abraão, ele é tido como o pai das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, evidentemente, o islamismo também atribui a Abraão esse título de pai, e o cristianismo. As 3 maiores religiões no mundo, religiões monoteístas, são religiões que têm como ponto em comum o pai Abraão,
Abraão é tido como o pai dessas três religiões. Mas nós não vamos nem nos aprofundar dentro dessa questão, mas vamos buscar compreender por que Abraão é o nosso pai na fé. Por que ele recebeu esse título, esse reconhecimento? Por que a gente valoriza tanto Abraão como nosso pai na fé? Por que não foi Noé? Por que não foi Adão? Mas Abraão recebeu esse título. Por que não foi Enoque, um grande exemplo de um homem de Deus, que foi trasladado para o céu por causa do amor que Deus tinha para com ele? No entanto, nós temos Abraão como esse chamado pai na fé. E a lição de hoje vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre isso. É importante a gente frisar que Abraão, ele é o nosso pai na fé, primeiro, porque ele foi realmente um exemplo de homem de fé. E nós vamos aprender na lição aqui a atitude que ele tomou na sua vida que o levou a ter esse título de pai na fé. Segundo, nós vamos também perceber que Abraão, ele é o pai da nossa cristandade, da nossa crença. Abraão, ele foi o escolhido de Deus para dele surgir a nação que, por sua vez dela, nasceria o Salvador do mundo. Abraão foi o escolhido de Deus, o patriarca escolhido de Deus, para ser o pai, o ancestral da nação pelo qual viria o Salvador da humanidade, que nesse caso, o povo de Israel, e de Israel nasceu o Salvador do mundo. Portanto, nós cristãos temos um ponto de ligação muito forte com Abraão. Não só sob o ponto de vista do exemplo que ele deixou, mas pelo fato de ser ele o pai da nossa fé, no sentido de que foi da descendência de Abraão que nasceu aquele que é o Salvador da humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é descendência de Abraão. Então, esses dois pontos que eu coloquei aqui, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a compreender por que Abraão é chamado de fato o nosso pai na fé. Mas vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho mais esta lição, porque essa lição fala sobre o chamado. Nós vamos entender o chamado de Abraão, como se deu, em que circunstâncias, e isso vai nos ajudar a valorizar ainda mais a pessoa de Abraão, e vamos entender um pouco sobre a sua jornada, embora a gente vá falar não muito detalhadamente, mas nós vamos destacar alguns pontos da jornada de Abraão, que com certeza foi uma jornada de fé. Foi uma jornada de fé. Bom, vamos lá. Textual. No nosso textual nós temos aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1, que por sua vez é também um dos versículos que fazem parte da leitura bíblica em classe. Mas aqui, no textuário, Gênesis capítulo 12, versículo 1, o texto diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, ele ainda era Abrão, ainda não se chamava Abraão. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse versículo, ele é muito emblemático, ele é muito representativo, porque ele justifica, de certa forma,
Abraão como pai da fé. Ele já começa justificando. Nós temos muitos outros momentos, muitos outros episódios da vida de Abraão que nos ajuda a compreender por que ele é o nosso pai na fé. Mas esse versículo aqui, ele marca o início da caminhada de Abraão. O texto diz que o Senhor se apresentou para ele, ainda como Abrão, o Senhor se apresentou para ele e deu a ele uma palavra de ordem: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E vocês vão ver lá na leitura bíblica em classe que, mediante essa ordem dada por Deus, Abrão aceitou o desafio. Ele aceitou. É claro que isso para nós não parece ser algo assim tão grande, mas pensa bem. Nós estamos falando de alguém que nasceu no meio da idolatria. Embora a Bíblia não fala isso claramente, mas a tradição judaica, Talmud e outros escritos judaicos afirmam que o pai de Abraão, Terá ou Tera, como queiram, eu vou chamar de Terá, ele era um fabricante de ídolos. Portanto, uma família extremamente idólatra. O pai de Abraão era um promotor da idolatria na cidade onde eles moravam, Ur dos Caldeus. A cidade era uma cidade riquíssima, mas era uma cidade não só rica financeiramente, mas uma cidade também de uma cultura muito ampla. Era a cidade da música, da cultura, da idolatria, era uma cidade que recebia de bom grado o culto aos mais variados deuses daquela época. E repito, não é a Bíblia que diz, mas a tradição diz que o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 2, diz que o pai de Abraão, Terá, era um idólatra. Tanto Terá quanto Naor, que era irmão de Abraão, também eram idólatras. Viviam uma vida na idolatria, servindo aos deuses conhecidos por eles naquela época. Então veja bem, olha a importância desse versículo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão estava acostumado com uma cultura de adoração a muitos deuses. Ok? Olha só o que diz Josué capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, ou Terá, como vocês queiram, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Está aqui. Então nós temos esse texto bíblico que afirma de uma forma muito clara que a família de Abraão era uma família idólatra. E de repente o Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro, se apresenta para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio desse povo, larga tudo aí e vem para uma terra que eu te mostrarei. E Abrão obedeceu. Ele largou tudo. Ele deixou tudo para trás. É por isso que Abrão, ou Abraão, como queira aqui, ele é respeitado como um homem de fé. Porque em meio a tantos deuses, ele ouviu a voz de Deus, do Deus verdadeiro. E ele quebra
a tradição da família. Ele quebra, ele rompe com a tradição da família. Ele rompe com a cultura da sua cidade. Ele rompe com a cultura do seu povo. Ele abandona tudo para adorar, para servir, para obedecer a um Deus que se apresenta para ele como Deus verdadeiro. E não é só isso. Esse Deus fala para ele, sai, olha o que diz o versículo aqui, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus nem disse para ele para onde ele iria. Deus nem afirmou para ele, olha Abraão, você vai sair daqui, vai percorrer tantos quilômetros aqui, tantos quilômetros ali, até chegar no tal lugar assim, assim, e tal, fica assim ao norte, fica meio ao nordeste, ao sudoeste. Não, não, não. Deus só falou para ele, sai, 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 e eu vou te mostrar uma terra. E Abraão creu nisso. Ele acreditou nisso. Não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha bússola. Ele creu. Ele acreditou nessa palavra. E saiu pelo deserto, enfrentando montanhas, enfrentando pedras, estradas difíceis, perigosas, e ele saiu obedecendo a uma voz que disse para ele, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vou mostrar no caminho. Vou mostrar na continuidade do caminho. E Abraão creu nisso. Acreditou nessa voz. E ele obedeceu. É por isso que Abraão é diferenciado. É por isso que Abraão é um exemplo de fé para nós. Porque ele foi em frente. Ele seguiu, ele abandonou tudo. E ele foi obedecendo essa voz. Depois vamos compreender, mas à frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então o que nós temos aqui é o chamado. É o chamado de Abraão. O chamado dele se deu dessa forma. E uma vez que ele teve consciência do seu chamado, entendeu o seu chamado, ele seguiu na sua jornada de fé, em busca dessa tal terra que o Senhor disse que ainda iria mostrar. Deus não tinha mostrado ainda. Deus disse que ainda iria mostrar para ele na trajetória. Ok? Bom, a verdade prática diz assim, o chamado de Deus na vida de Abraão, ou de Abrão, aqui está escrito Abrão, né? O chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. O que é obediência irrestrita? A obediência absoluta, obediência sem limites, obediência sem fronteiras, obediência total e absoluta. Uma obediência completamente liberal, sem limites. Então, o comentarista, ele diz aqui que o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa vida, o que existe de semelhante? Qual é o ponto comum entre a chamada de Deus para Abrão e a chamada de Deus para nós? Nós devemos ter uma postura semelhante de Abrão, que é obedecer de uma forma irrestrita, total, sem questionar. É isso que aconteceu com Abrão. Abrão, sim, Senhor, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai da terra do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sim, Senhor. Abrão, a princípio, aqui não perguntou, mas Senhor, onde é? Eu vou para onde? Como é que eu vou? De que forma que eu vou? Não, Senhor, mas peraí, como é que vai ser isso? Não, ele não teve questionamento, ele aceitou prontamente. Isso é muita fé.
Isso é muita convicção de que está ouvindo a voz certa, que está ouvindo a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Abrão aqui não tinha nem noção ainda do que Deus estava preparando para ele, porque a gente percebe que Deus foi revelando a Abrão progressivamente tudo que Deus tinha preparado para ele. O plano de Deus na vida de Abrão foi revelado de forma progressiva. À medida que Abrão foi vencendo etapas, Deus foi revelando de forma mais profunda o que Deus tinha a fazer na vida dele. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que Abrão, que depois passou a ser chamado pelo próprio Deus de Abraão, creu. E como está escrito lá em Hebreus, isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, ele acreditou, ele confiou, ele acreditou. E ele foi recompensado por sua obediência irrestrita, por sua obediência absoluta. Então, a verdade prática afirma aqui que nós devemos ter esses pontos semelhantes com Abraão. Obediência irrestrita, fé e perseverança, independentemente das circunstâncias. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas está difícil, mas se Deus prometeu, vai cumprir. Mas parece que você não vai aguentar, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Na nossa trajetória, quantas vezes a gente passa por situações que parece que a gente não vai aguentar. E a gente pensa, eu acho que eu me enganei. Não era Deus que falou comigo, não era a voz de Deus. Está difícil demais, está apertado demais, está doloroso demais. Não pode ser Deus. Deus não falou porque eu estou sofrendo muito. Mas olha, se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. O caminho daqueles que têm as promessas de Deus, muitas vezes são os mais difíceis caminhos. São os caminhos mais complicados, mais cheios de espinho, de pedras. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus tem os seus mistérios. Às vezes o caminho daqueles que Deus tem promessa a cumprir na vida são os mais dolorosos e mais difíceis. Por quê, pastor? Deus tem os seus mistérios. Deus sabe por quê. Muitas vezes é porque esses crentes precisam ser forjados, precisam ser provados, preparados, precisam ser calejados para lá na frente suportar e também poder ajudar a muitos que não terão a condição de suportar o que ele suportou, mas vão se consolar ao ouvir as experiências vitoriosas que este tal suportou por causa do seu chamado. Então, existem coisas que nós não entendemos o porquê, mas o mais importante de tudo é que nós tenhamos fé, perseverança, convicção de que Deus está no controle de tudo. E no fim de tudo, Ele vai nos conceder a vitória final, porque Ele é Deus. Ele vela a sua palavra para cumprir. Bom, vamos aqui à nossa leitura bíblica em classe. Se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 9. O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí na sequência Deus fala: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus condiciona aqui para Abrão: olha, se você obedecer, se você for obediente,
farei de você uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus prometeu a Abrão que o nome dele seria engrandecido e que ele seria uma bênção. E Deus não cumpriu isso? Claro que cumpriu. Cumpriu em Jesus. Porque em Jesus, Abrão se tornou uma grande bênção para nós. Porque foi através da descendência de Abrão que nasceu aquele que é o Salvador de todo mundo. Jesus é a grande bênção que veio da descendência de Abrão, ou Abraão. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês vejam que a promessa que Deus faz para Abraão aqui é de caráter universal, é de alcance universal. Não resta dúvida nenhuma de que o que Deus está prometendo aqui a Abraão, hoje está se cumprindo, que é exatamente as famílias da terra serem salvas, abençoadas, através de Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, que nasceu em forma de homem, da descendência de Abraão, para morrer pelos nossos pecados. E hoje nós temos famílias de todas as partes do mundo sendo abençoadas, porque o descendente de Abraão, Jesus, o Filho de Deus, que também é descendente de Abraão, veio para morrer pelos nossos pecados, pagando o preço da nossa salvação, para que sejamos nós salvos. Versículo 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Interessante isso aqui, né? E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de teu irmão, e toda a tua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel a ocidente, e a Ai a oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão, dali seguindo ainda para o sul, para a banda do sul. O que nós temos aqui? Temos Abrão recebendo uma promessa, mais uma palavra de ordem também, e Abrão ele atende o pedido feito por Deus, ou a ordem dada por Deus, e ele sai. É claro que nós, como eu falei aqui no início, não podemos também negar o fato de que Abraão também teve seus problemas. Abraão teve seus problemas. Se nós lermos, eu vou voltar aqui um pouquinho no contexto da passagem bíblica, se nós lermos Gênesis capítulo 11, que é exatamente os versículos que antecedem a chamada de Abraão, né? No capítulo 12 Abraão foi chamado, mas no capítulo 11, nós observamos, a partir do versículo 26, o seguinte, e viveu terá 70 anos e gerou Abrão, Naor
e Harã. Então aqui nós temos a família de Abrão. O pai era Tera, ou Terá, como vocês queiram. E os irmãos de Abrão eram Naor e Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. Então, Ló era sobrinho de Abrão, filho de Harã, que era irmão de Abrão. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Lá, ainda na terra de Ur dos Caldeus, um dos irmãos de Abrão morreu, o pai de Ló. Mas o pai de Abrão estava vivo, Tera. Então, o patriarca, como nós estamos falando de um tempo patriarcal, numa época, um período patriarcal, o patriarca da família era Tera, e não Abrão, porque Tera estava vivo. Mas no versículo 29 diz assim: e tomaram Abrão e Naor mulheres para si, o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. É interessante isso aqui. O patriarca da família estava vivo, que era Tera. E eles saíram de Ur dos Caldeus com o destino a Canaã. Mas eles pararam em Harã. Ok? E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Harã. É interessante a gente observar isso aqui, né? Tera sai com Abrão, com o outro filho dele, Naor, com seu sobrinho Ló, e eles vão para Harã. Chegando em Harã, Tera morre. E só depois que Tera morreu, que Deus fala com Abrão no capítulo 12, porque o capítulo 12 é uma continuação. Capítulo 12 é uma continuação. Então, no capítulo 11, versículo 32, Tera morreu. Depois que Tera morreu, Deus fala com Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Por que Deus falou com Abrão no capítulo 12? Porque Tera havia morrido, era o pai de Abrão, e agora Abrão estava livre para seguir, para cumprir esse chamado. Algumas coisas às vezes precisam morrer na nossa vida para que a gente possa cumprir o chamado de Deus. Às vezes, algumas coisas precisam ser perdidas para que a gente possa entender o chamado do Senhor. Depois que Tera morre, Abrão ouve o chamado de Deus. E o chamado de Deus é esse que nós encontramos aqui no capítulo 12. Quando Deus fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai e vai para uma terra que te mostrarei. Só que temos um detalhe. Ló era sobrinho de Abrão. Talvez por uma questão de senso de responsabilidade, né, comprometimento familiar, Abrão resolve levar Ló consigo. E Ló, lá na frente, a gente sabe que virou um problema, né? Os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abrão e eles tiveram um problema muito grave lá na frente. Porque quem foi chamado não foi Ló. Quem foi chamado foi Abrão. Às vezes Deus nos chama para certos trabalhos, para certas missões, mas a gente quer levar pessoas junto conosco que não têm o mesmo chamado. Isso acontece muito com pessoas que se casam. Deus tem um chamado para ele, mas não tem um chamado para com quem ele se casou. Deus tem um chamado para ela, mas não tem um chamado para com quem ela se casou.
não pediu direção a Deus, não buscou a Deus, não consultou a Deus, não procurou ouvir a Deus. E o resultado disso, muitas vezes, são problemas. Porque quem foi chamado foi você. A chamada foi para você. Deus chamou você. Então, cuidado. Cuidado com quem você está combinando para ir junto com você. Cuidado com quem você está chamando para ir junto com você. Porque pode se tornar um peso, pode se tornar um problema. Porque o chamado é para você e não para a pessoa que você está tentando trazer. Tem horas que a gente precisa aprender a perder. Abraão teve que entender que era necessário deixar a parentela, deixar a sua terra, deixar a família, para seguir ao chamado que Deus tinha para ele, a missão que Deus tinha para ele. Ló não fazia parte do plano de Deus. O plano de Deus era para Abrão. Ló não fazia parte. O que tem de gente se embaraçando na caminhada, por estar trazendo consigo amigos, pessoas que ele ou ela ama, que quer muito bem, mas que não foram chamados por Deus para o mesmo trabalho, para a mesma missão. E o resultado disso é impedimentos, são situações atabalhoadas. Essas pessoas que vêm como bagagem e acabam atrapalhando o desenrolar, o desenvolvimento da obra. Ló, infelizmente, se tornou um problema para Abrão, porque Deus não havia chamado Ló, Deus havia chamado Abrão para a missão. Ok? Bom, vamos aqui ao nosso comentário da lição. A introdução diz assim: neste trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Pai da multidão das nações. Aí nós temos a nossa lição dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos aqui, Deus chama Abrão. Primeiro subtópico, a fé de Abrão diante do chamado. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e seus amigos e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abrão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. Ok? No segundo subtópico, nós temos a promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançaria somente ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Já falamos aqui que a promessa que Deus fez a Abrão se cumpre em Jesus, né? Porque em Jesus todos nós somos abençoados. Terceiro subtópico, nós temos as bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis capítulo 12, versículo até o 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele coloca sua confiança e esperança.
O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. Agora vamos ao segundo tópico da lição. O segundo tópico, nós temos aqui a obediência de Abrão a Deus. Primeiro subtópico, atendendo ao chamado. Como um homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hoje nós temos essa definição de fé. Mas imagine Abrão. Abrão não tinha nem noção do que é a fé no sentido sistemático, teológico. Ele viveu fé sem saber o que era fé. Ele experimentou a fé sem entender o que é fé. Hoje a gente ensina sobre fé. Abrão experimentou viver uma vida de fé sem mesmo compreender o que era isso. Por isso, ele sem dúvida nenhuma é o nosso pai na fé. No segundo subtópico, nós temos aqui um descuido. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que o seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com o seu sobrinho. Assim, Abrão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma restrita ao Senhor, os problemas surgem. Falamos um pouquinho sobre isso, né? E no terceiro tópico, nós temos aqui, terceiro subtópico, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar por um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Dizem os estudiosos que de Ur dos Caldeus até Harã são cerca de 900 quilômetros. De Harã até Canaã, pouco mais de 600 quilômetros. 600 quilômetros. O total, na viagem de Ur dos Caldeus até Canaã, daria cerca de 1.600 quilômetros. Eu estou falando de 1.600 quilômetros. Dando a volta por Harã, conforme Abrão fez. 1.600 quilômetros andando em cima de animais, camelos. Vocês imaginem, esse foi o trajeto feito por Abrão e o seu clã e sua família para ir em busca de uma terra prometida por Deus. No terceiro tópico da nossa lição, concluindo aqui, nós temos as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Primeiro subtópico, a dificuldade contra a fome. Quando Abraão chega em Canaã, ele se depara com um sério problema, a fome. Ele tinha uma família. E ele começou a enfrentar uma escassez naquele lugar. Mas como é que Deus manda alguém para um lugar com escassez de comida para passar fome? Pois é, Deus tem os seus desígnios e a sua forma de provar a nossa fé. Deus levou Abrão para lá para que Abrão fosse provado na sua fé. E olha, Abraão foi um exemplo de fé, mas isso não significa que ele também não tenha cometido deslizes. Chegando lá, enfrentando a fome, o que Abrão deveria fazer? Orar, pedir a Deus que viesse prover
solução para o problema, mas nos diz a Bíblia, na sequência dos textos, que Abrão, em meio à sua dificuldade, ele acaba optando para ir para um lugar chamado o Egito. Pois é, Gênesis capítulo 12, versículo 10, nos diz aí que Abraão, ele desce para o Egito. E aí nós temos um problema. Você não vê Deus mandando Abraão ir para o Egito. Deus não ordenou Abraão a ir para o Egito, mas ele desceu para o Egito. Deus ficou em silêncio. A decisão foi de Abraão. A escolha foi de Abraão. E as consequências logo surgiram. Abraão quase perdeu a sua mulher no Egito. Não perdeu porque Deus foi misericordioso. Porque um abismo chama outro abismo. O fato de Abraão ter ido para o Egito sem consultar a Deus, quase levou Abraão a perder a sua mulher. Se você está caminhando na direção de Deus, precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus sempre. Porque um deslize pode te levar a sair da direção de Deus. E Abraão, com uma decisão, quase que ele joga a perder, que ele joga tudo a perder, que ele põe tudo a perder, quando ele vai para o Egito sem a autorização de Deus. No segundo subtópico fala sobre a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. E nessa, Abrão, sem consultar a Deus, ele para no Egito e quase complica a sua vida. Terceiro subtópico fala sobre a dificuldade em falar a verdade. Chegando lá, resumindo aqui o texto, Abraão tinha sua mulher Sara, linda mulher com 75 anos, mas uma mulher super conservada, bela, logo chama a atenção de Faraó e dos criados de Faraó, que fala para Faraó: olha, esse homem que chegou aí, peregrino, Abraão, tem uma mulher linda lá e ele diz que é a irmã dele, porque Abraão combinou com Sara. Olha, se perguntarem, não diga que você é minha esposa, diga que é a minha irmã, para que eu não seja morto por eles. E, na verdade, Abraão era meio irmão de Sara, mas era esposa. Sara era esposa dele. Então, Abraão mentiu. Um abismo chama outro abismo. Quando você está fora da direção de Deus, você começa a pecar em sequência. Você começa a acumular pecados. E Abraão começou a ter problemas. Uma vez que ele sai da direção de Deus, ele é obrigado a mentir. E a Bíblia diz que Faraó, encantado com a beleza de Sara, que ainda se chamava Sarai, toma Sarai para si. Só que antes de ele ter qualquer contato sexual com ela, Deus envia pragas sobre a Faraó e a sua família, e alguém abre os olhos de Faraó e diz: olha, isso está acontecendo porque você está com a mulher de Abrão. E Abrão é um homem de Deus. E Faraó chama Abrão e fala: mas por que você não me avisou? Por que você não me disse? E aí Abraão, envergonhado, foi obrigado a dizer a verdade, que ele apenas estava com medo. E a Bíblia diz que Faraó falou: olha, pega seus bens, pega sua mulher, pega seus bens aqui, seus animais, e suba daqui, desaparece daqui. E aí Abraão volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que era a terra de Canaã. Abraão volta, praticamente expulso do Egito,
E não precisava ter passado por esse constrangimento, mas passou, porque por um momento saiu da direção de Deus. E que isso sirva de alerta para nós. Mesmo você sendo um homem, uma mulher de fé, você precisa ter ouvidos sensíveis para sempre ouvir a Deus e andar na direção de Deus, para que você não passe por constrangimentos semelhantes enfrentados por Abrão. Concluindo aqui a lição, na conclusão diz: como vimos, Abrão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé, em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão aqui, também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Daí a lição. Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham aí uma lição, um estudo maravilhoso nesse dia 5 de abril, iniciando aí esse trimestre falando sobre esses personagens magníficos, Abraão, Isaque e Jacó, homens pelos quais o mundo não era digno. Assim nós vamos ter um grande aprendizado, tenho certeza, estudando aí essas três pessoas, essas três personagens do livro de Gênesis. Deus abençoe a todos, tenham todos aí uma aula abençoada no próximo domingo. Compartilhe nosso vídeo, se inscreva, por favor, se inscreva no nosso canal e convide pessoas para se inscrever também, para fortalecer aqui esse canal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.